Seijou Wataru tem importunado Aika Natsukawa para sair com ele desde que a conheceu, mas nossa história começa no dia em que uma bola de futebol voadora passa diante de seus olhos e o faz perceber que o esforço já não vale a pena. Ele foi rejeitado muitas vezes, então decide parar de insistir nela imediatamente, e isso faz a diferença. Ishidaki, a melhor amiga de Aika, é a primeira a perceber, mas mesmo que ela tente perguntar o que está acontecendo, ele não diz nada e continua se afastando da menina por quem ele estava obsessivamente apaixonado. Durante o intervalo, os amigos de Wataru o levam ao banheiro para perguntar o que aconteceu com ele, já que ele tem evitado a menina que costumava convidar para sair todos os dias. Mas ele não diz muito sobre isso. Ele garante a eles que ainda está apaixonado por ela, mas decidiu parar de persegui-la e apenas apoiá-la. Ele vai almoçar sozinho, e então uma garota do segundo ano chamada Aizawa Hina vem falar com ele. Ela se apresenta de uma forma muito misteriosa e sai logo depois, deixando um garoto muito confuso para trás. Quando ele volta para as aulas no dia seguinte, seus amigos estão em pânico porque a Rina está procurando por ele, e eles acham que ele fez a Aika persegui-la, mas o garoto continua agindo com empatia sobre isso. Então, como se convocada, a garota aparece e ignora todos, pois ela é a ajudante de classe do dia. Rina brinca sobre dar a ela a ideia errada, fazendo os garotos suspirarem com exasperação. Depois da educação física, Ki vai falar com Wataru, chamando-o de mulherengo, mas ela está principalmente lá para informá-lo que a garota que de repente está atrás dele é bem conhecida por ser muito romântica e espalhafatosa com o ex-namorado. Então ele vai dar uma olhada no menino e o ouve falando sobre a garota de cabelo rosa, pois ele acha que ela é o tipo dele. Depois disso, ele fica muito pensativo durante as aulas, então Ki pergunta o que está acontecendo, e antes que ele pudesse fazer uma pergunta a ela e à amiga, a garota mais velha vem falar com ele. A garota de cabelo preto pergunta a ela se tem algum assunto importante com ele. Então, quando ela nega, ela pergunta por que ela terminou com o namorado. A garota parece desconfortável, mas acaba dizendo que ele não a tratava bem. Então a outra garota começa a falar mal dele como se não fosse nada. Rina não gosta e depois de pedir para ela parar, sai correndo chateada. Wataru tenta segui-la, mas depois de esbarrar em uma garota baixa com um monte de papel, ele a perde. No entanto, ele consegue encontrá-la onde se conheceram pela primeira vez e senta-se para conversar com ela, pedindo desculpas pelo que a garota havia dito. Ela pergunta se ele está romanticamente envolvido com a Aika, já que toda a escola sabe que ele gosta dela. E ele explica que decidiu recuar após ser rejeitado tantas vezes. Então ela explica que terminou com o namorado, porque ele disse que ela era o tipo dele. Então ela decidiu fazê-lo sofrer fazendo algo semelhante. Mas as coisas não estão funcionando como ela queria. Então, Wataru decide contar a ela que foi terrivelmente rejeitado por outra garota quando conheceu Natsukawa. A garota foi gentil e calorosa com ele depois de ter sido machucado de uma forma tão horrível, e pra ele foi amor instantâneo. Seja como for, mesmo que agora ele tenha decidido apoiá-la de longe, ele sabe que seus sentimentos não vão esfriar assim tão fácil. Isso anima a garota, e no dia seguinte as meninas a veem de mãos dadas com o namorado. No entanto, nosso protagonista continua com sua atitude distante. As meninas perguntam se ele está bem com Rina voltando para o namorado, e ele explica que não esperava nada disso desde o início, mas elas não entendem. Então ele explica brevemente que o que estava errado com ele era sua atitude até agora. Depois, seus amigos entram perguntando se ele foi rejeitado novamente pela menina de cabelo rosa, mas ele brinca, dizendo que eles estão no meio de um divórcio agora. De volta em casa, ele está refletindo sobre sua atitude em relação à garota que ele tanto amou, percebendo que tem sido um completo estranho. Mas então ela toca a campainha. Ela veio perguntar o que está acontecendo com ele. Ele está tentando explicar que percebeu que estava agindo mal, mas eles são interrompidos pela irmã mais velha dele, a vice-presidente do conselho estudantil, então ele decide acompanhar a Aika até em casa. No caminho, ela pergunta o que ele ia dizer antes de serem interrompidos, e ele explica que desistiu de namorá-la e vai apenas apoiá-la de longe. Mas isso chateia a garota, e ela corre de volta para casa sozinha. No dia seguinte, os assentos foram rearranjados e ele e Ki foram colocados longe da garota. Então ela pergunta como ele vai se responsabilizar, já que ele estar em cima da garota por tanto tempo fez com que ela tivesse poucos amigos e agora pode estar sozinha. Refletindo sobre o que Ki lhe disse, Wataru decide se distanciar ainda mais para que a Aika possa fazer amigos por conta própria. Durante o intervalo do almoço, a presidente do Comitê de Moral Pública, Shinomiya Rin, o para agradecer por ter se desculpado com uma das membros do seu comitê, Hinatami Yuyu, quando esbarrou nela, já que ela parece ter algum tipo de fobia de homens. Ela pede seu conselho com a equipe, pois eles normalmente ficam desanimados para fazer as coisas, pensando que ela pode fazê-las porque é perfeita. Ele diz que um elogio resolveria, pois se eles a veem como perfeita, seu elogio pode ser ainda melhor do que o de uma deusa. Ela agradece pelo conselho, mas quando pergunta seu nome, ele se apresenta como Yamazaki e segue em frente. Na manhã seguinte, enquanto vai para a escola, sua irmã Kaede o apressa para caminhar com a Aika e ter uma conversa adequada com ela. Mas depois de dizer olá, eles não conversam muito. Ela tenta iniciar uma conversa, mas se interrompe, criando uma atmosfera estranha entre eles. Infelizmente, quando chegam à escola, Kaede informa-lhe que seu plano saiu pela culatra, e agora Rin está muito irritada procurando por ele. Quando chegam à sala de aula, ele fica aterrorizado de entrar, mas a menina sai, e repreendendo-o por dar um nome falso, ele pede para encontrá-la no escritório no intervalo do almoço. Então seu amigo chega, perguntando por que ele usou seu nome com a garota, e ele tenta disfarçar dizendo que sabe que ela é do tipo dele, então agora ele foi chamado com ela, o que é suficiente para acalmar Yamazaki. Quando o almoço chega, ele vai com alguns bolinhos e uma sobremesa de chocolate extra que acaba dando para Yuyu, já que ela também faz parte dessa reunião, mas a garota recusa, assustada.
Rin pergunta por que ele deu a ela um nome falso, e ele explica que estava preocupado que dar o seu nome a presidente do Comitê de Moralidade pudesse lhe causar problemas, então ele quis evitar. No entanto, ela deixa passar, pois sua interação com a garota tímida a ajudou. Ela consegue pedir desculpas por ter fugido quando ele ofereceu ajuda depois que se esbarraram, e diz que vai se esforçar mais para superar sua fobia de homens. Embora ele a agradeça e as coisas pareçam estar bem, o Wataru não parece satisfeito com a forma como as coisas estão se desenrolando, já que continua franzindo a testa até voltar para a sala de aula. Lá, ele vê Aika cercada por outras garotas, que estão assistindo a algo no celular dela, que pergunta se ele vai se juntar a elas, mas ele recusa e decide ficar de fora. Então, ele recebe uma mensagem da irmã, pedindo para ele ir ao escritório do conselho, e ele sai irritado, sem perceber o olhar fixo de Aika nele. Kaede pede para ele ajudar o conselho com alguns documentos, pagando pelas vezes que ela ignorou quando ele mentiu sobre a idade para conseguir um emprego de meio período. Então ele não tem escolha a não ser fazer isso. Depois que ele termina, todos os garotos do conselho o parabenizam pelo trabalho rápido e eficiente, mas ele só quer sair dali. Ele pergunta a Kate se ela vai ligar para ele no dia seguinte, e ela diz que vai recompensá-lo com uma revista digital se ele cooperar, algo que deixa o garoto surpreso. Enquanto isso, Yu pergunta a Rin se ela fez algo para chatear o Wataru, pois ele a estava olhando decepcionado. A garota segue o conselho do garoto e a tranquiliza, fazendo-a dar um sorriso sincero. No dia seguinte, Aiko vê o assento do rapaz vazio, mas tenta ignorar. Isso se torna fácil quando todas as meninas com quem ela tem andado pedem para ir à sua casa e conhecer sua irmãzinha. Então ela não tem escolha a não ser aceitar. Nesse momento, um Wataru exausto entra pela porta, e Kei o convida para entrar. Apesar de a garota de cabelo rosa não dizer que ele não pode ir, ela menciona que não vai deixá-lo se aproximar de sua irmã, o que deixa o garoto ainda mais triste. Enquanto ele estava saindo para ir para casa, a garota o parou para perguntar se ele realmente não ia à casa dela. Mas eles são interrompidos por Rin, que precisa falar com o garoto. Depois de levá-lo para um escritório, ela agradece seu conselho, mas menciona que Yu estava preocupada com a decepção dele em relação a ela. Ele quer ser simpático no início, mas a garota mais fraca insiste em saber sua verdadeira resposta. Ele explica que sentiu que ela não estava se desculpando por causa dele, mas sim porque estava cansada de ser impedida por causa de sua fobia, o que no final não tornava um pedido de desculpas legítimo. A garota menciona que ele é muito bom em ler as pessoas, e ele comenta que talvez seja porque até agora ele estava fixado em apenas uma. O verão chegou, e com ele os novos uniformes. Enquanto o Wataru se sente abençoado por estar em uma classe com ar-condicionado que se aproxima sorrateiramente dele, e ele pede para ela não fazer isso enquanto estiver vestida com roupas tão reveladoras. A garota o chama de pervertido e pergunta como ele vai lidar com a sua paixonite usando um uniforme tão revelador. Mas ele permanece firme em sua decisão e não se aproxima da garota. A menina de cabelo preto está preocupada que possa ter a reação oposta ao que ele pensa. Mas ele tem certeza de que se ele intervir, o ambiente calmo e amigável desapareceria. Depois da educação física, um dos seus amigos o parabeniza pela partida de futebol, e ele pergunta se ele foi à caça da Aika outro dia, ao que ele mostra todas as fotos que tiraram da Eri. Nosso protagonista rapidamente pega o telefone do garoto, baixa as fotos, envia para o próprio telefone e depois para a irmã dele, que tem um grande complexo de irmão e pede para ele enviar atualizações sobre as atividades do irmão com frequência. Então, a própria irmã dele envia uma mensagem dizendo que quer encontrá-lo, o que o faz perceber que não a vê desde o fim de semana, mas isso não o preocupa realmente. Durante o almoço, Yamazaki, com quem ele não fala há muito tempo desde que mudaram de lugar, se aproxima para convidá-lo a comer com ele e algumas garotas barulhentas que ele fez amizade. As garotas estão constantemente perguntando se ele já fez isso com Aika ou Rina, mas ele nega, pois a relação deles não é assim. Nesse momento, a garota de cabelo rosa aparece para arrastá-lo para a sala de música. Ele consegue perceber que ela está chateada, mas não sabe bem porquê, já que as opções são muitas. Ele pede para ela lhe dizer pelo que ele deve se desculpar, e ela diz que é porque ele estava falando com aquelas garotas, o que faz o protagonista se encher de esperança. Mas ela rapidamente esclarece que não é isso. Ainda assim, quando ele pede para ela explicar, a garota foge sem dizer uma palavra. Mais tarde, durante as aulas, ele tenta entender o que ela quis dizer e pergunta a Ki, mas ela diz que sua amiga não ficaria brava por tal coisa, o que faz o garoto continuar pensando demais nas ações da garota. No entanto, ele não tem muito tempo para pensar, pois um dos garotos do conselho estudantil pede uma reunião com ele. Uma vez a sós, ele explica que Ki tem evitado ele porque acha que sua mudança foi culpa dela, já que geralmente é dura com ele, e está se aproximando com muita frequência. Então, o garoto já arranjou um lugar para eles se encontrarem. Ele não quer ver a garota triste e se ressente do garoto mais jovem por ser a razão disso. Então, ele o está forçando a consertar. Ele o leva para o telhado, onde a garota estava esperando, pensando que encontraria com Rin. Wataru imediatamente começa a repreendê-la, porque ele é bastante capaz de tomar suas próprias decisões, e não precisa que ela as aprove ou desaprove. Ela tenta explicar que não queria desistir da garota que ele amou por anos, só porque ela o fez sentir-se mal. Mas a verdade é que ele prefere a irmã mais velha que lhe mostrou a crueldade do mundo e que o fez entender o quanto ele sempre foi comum. Nesse momento, Aika interrompe, agarrando-o pela gola e pedindo que peça desculpas à irmã. Ele fica chocado ao vê-la ali e ao ver Ki tentando detê-la. Então, ela explica que viu o membro do conselho estudantil levá-lo e queria saber. Só quando ele pergunta se ela foi ao terraço por ele, ela percebe como tem agido e corre de volta. Vendo que talvez tenham feito algum progresso, Ki volta ao seu jeito habitual. E no caminho de volta para casa, Wataru compra para ela alguns pães de porco que ela gosta como um pedido de desculpas por preocupá-la.
Mas assim como irmãos, eles acabam brigando. Enquanto isso, depois da cena no telhado, as meninas foram tomar frappe, e Aika explicou à amiga que não sabia realmente por que estava reagindo assim às ações recentes do garoto. Então Ki menciona que ela pode ter se acostumado tanto com a presença dele, mas agora que ele não está mais tanto por perto, ela sente que o lugar ao qual pertencia se foi. No entanto, ela acha que o garoto tem sido muito direto com suas intenções em relação a ela por tempo demais, então pode ser hora de ela fazer um pouco de esforço também. No dia seguinte, Ki menciona ao irmão que suas raízes estão crescendo, pois ele costumava pintar o cabelo para manter a aparência para sua crush, mas ele não está mais tão interessado em fazer isso. Na escola, ele saúda de maneira muito formal, e quando a garota reclama, ele começa a ser mais informal e brincalhão, o que também não a agrada. Durante o almoço, Aika tenta se aproximar dele, mas desiste antes mesmo de começar. Enquanto isso, o garoto encontra um bom lugar no corredor para fazer sua refeição, que consiste em algumas barras energéticas e uma sobremesa. Ele não percebe até o chamarem que Rin, Yu e a amiga de infância da última garota, Mido Ayano, estão sentadas ao lado dele. Elas o convidam para almoçar com elas, e é uma surpresa para ele ver a garota que antes era tímida estar tão comunicativa, enquanto sua amiga é bastante rígida e muito cautelosa quando se trata de homens. Uma vez que as outras garotas saem, a presidente do comitê de moralidade agradece a ele por impulsionar a mudança de sua amiga, pois ele foi o empurrão que ela precisava para ser mais aberta, e ela agradece novamente por ajudar a alcançar os membros de seu comitê. Mais tarde, ele vê seu amigo Sasaki, aquele com a irmã obsessiva que está realmente emburrado por causa dela. A garota simplesmente não o deixa em paz, até mesmo na escola. Wataru explica que então ela não deveria ter sido tão carinhosa com Eri, então o garoto percebe que precisa ser honesto com o protagonista. Ele tem uma queda por Aika. O protagonista não diz muito, entendendo que no final é a garota que terá a última palavra. Além disso, é normal as pessoas amarem a garota, e ele não o culpa por isso. No entanto, ele diz a ele que o tratará friamente, pois ainda está um pouco ciumento. Vendo-os interagir de longe, ele decide que o melhor é manter-se afastado da garota. Então, quando o professor pede para ele devolver alguns cadernos e ele os vê juntos, ele deixa a tarefa para Ki, pensando que precisa usar o banheiro. Antes de ir para casa, Aika finalmente consegue ter um momento com o protagonista, mas finge que esqueceu algo na sala de aula. Estando atrasado, ele se oferece para acompanhá-la. Uma vez na sala de aula, ela pergunta onde ele vai almoçar. Após saber que ele come sozinho, ela menciona que ele deveria comer com todos eles como era antes. Quando o menino menciona que comeu com a Rin, a garota de cabelo rosa fica um pouco ciumenta. Mas o menino não percebe, e quando ela pede para ele comer com eles como sempre, ele diz que é melhor não. O ambiente fica desconfortável e eles começam a caminhar para casa. Então a garota nota que ele precisa retocar a raiz do cabelo. Ele pergunta qual cor ficaria melhor nele, e a garota menciona que, embora qualquer uma ficasse bem, ela o abordou inicialmente por causa do cabelo castanho dele, então ele escolhe essa cor. Os dias passam e chegam os exames, deixando Wataru em 65º lugar, algo que não teria acontecido se ele tivesse continuado tão vigoroso com sua paixão por Aika, assim como seu cabelo despenteado. Ele percebe que sua paixão lhe dava motivação para fazer muitas coisas, mas que agora está perdida. Enquanto observa o quadro com as classificações dos outros alunos, ele fica feliz em ver que a garota de cabelo rosa conseguiu o 2º lugar, como esperado. No entanto, quando Sasaki se aproxima e mostra a ele que ficou em 29º lugar, uma nova onda de motivação o atinge, determinada a impedir que o garoto bonito também tenha uma classificação tão alta. No entanto, seu mau humor é amenizado quando Aika percebe que ele corrigiu suas raízes. Alguns dias depois na escola, as garotas começam a fazer planos para ir à casa da garota de cabelos rosa novamente em breve, já que todas praticamente se apaixonaram por Eri. No entanto, Sasaki pergunta se ela vai convidar Wataru, fazendo todos reconsiderarem a distância entre eles. Enquanto voltava do almoço, o menino vê um trio de garotas espionando sua paixão, e uma garota loira chamada Marika, que gritou com sua presença, começa a agir como se fosse alguém importante. Mas diante das piadas do menino e da sua força desagradável, elas não têm outra escolha a não ser ir embora. No dia seguinte começou a chover, e Wataru esbarra em Aika. Ele menciona que o dia ficou mais frio, mas a garota não presta muita atenção a isso. Quando ele começa a andar, ela demora um pouco a segui-lo, atrapalhando-se com um caminhão. O menino rapidamente a puxa para fora do caminho e cobre o respingo de água com seu guarda-chuva, ficando encharcado. Uma vez na escola, a garota lhe oferece uma toalha para se secar, mas ele começou a se sentir mal e adormece até o 3º período. Quando acorda, uma dor de cabeça o atinge e o professor começa a repreendê-lo. Ele tenta não fazer alarde e pede para ir à enfermaria, mas desmaia antes de chegar à porta, sendo levado por todos os seus colegas. Ele pegou um resfriado. As meninas vão verificar como ele está, mas são rapidamente apressadas pela enfermeira, pois as aulas estão prestes a recomeçar. Quando ele acorda novamente, a mulher explica o que aconteceu e que ele tem uma febre que pode continuar alta. Ele não entende, pois estava bem até amanhã, e a mulher explica que pode ser que seu esgotamento psicológico fez seu corpo desistir. Na sala de aula, Aika está muito preocupada, embora não entenda por que está tão ansiosa. Durante o intervalo, Rin passa para conversar com o garoto, mas depois que Ki a informa, ela explica que vai contar a Kaide, pois são amigas, e vão verificar como ele está. Assim que a garota sai, a menina de cabelo rosa belisca as bochechas da amiga, aparentemente chateada por ela ter dado a informação à garota. Mais tarde naquela noite, as duas meninas são encarregadas de levar a bolsa de Wataru, mas ambas notam que está bem leve, então Ki sugere que verifiquem o que tem dentro, mas a garota de cabelo rosa recusa. Quando chegam à enfermaria, chamam pelo garoto, mas quando ele não responde, elas pensam que ele está dormindo, apenas para encontrá-lo olhando pela janela.
Ele pede desculpas por causar problemas quando uma forte dor de cabeça o atinge. Aika tenta ajudá-lo, mas ele grita para que ela se afaste, pois não quer passar seu resfriado para ela e afetar a Airi, mostrando um lado bastante vulnerável de si mesmo. Quando eles saem, encontram Kaede e Rin, então os seguem para dentro novamente. E Eiko assiste meio com ciúmes, como as meninas o deixam de lado e o tratam sem se preocupar. Quando no dia seguinte ele não aparece na escola, as meninas vão visitá-lo, meio preocupadas porque ele não respondeu as mensagens ou o grupo de bate-papo. Acontece que ele estava apenas dormindo. De volta à escola, Aika encontra Wataru discutindo com Marika, que ficou em primeiro lugar nos exames. A garota olha, percebendo que ela é muito fofa, pede para ser sua seguidora, pois ela tentará se candidatar a presidente do conselho estudantil. O casal fica um pouco chocado, já que calouros nunca estiveram em tal posição, mas a realidade é que não é impossível, apenas não feito. O garoto percebe que a garota loira quer usar a paixão dela como um rosto bonito para sua campanha, então ele explica que a garota de cabelo rosa é muito mais fofa que ela, então ela será ofuscada e não terá o efeito que deseja. A garota fica ofendida, mas com tantas pessoas no corredor, ela decide que uma retirada é a melhor escolha, e assim eles fazem. Uma vez sozinhos novamente, que entra na conversa, apontando que sua amiga está muito envergonhada pelas coisas fofas que ele disse sobre ela, o que o confunde, já que ele costumava dizê-las todos os dias. Então, a garota explode, dizendo-lhe para parar de dizer coisas ridículas, pois parece que ele ainda não se recuperou do resfriado. Quando ele não se abala com a bronca e a chama de bonita novamente, a garota sai correndo, envergonhada. Com as férias de verão chegando, Wataru decide arranjar um trabalho de meio período em uma livraria de livros usados. Enquanto isso, os últimos dias de aula estão cheios de lições complicadas, e ele continua tentando se afastar de Aika, mesmo quando Ki tenta ficar no seu encalço a maior parte do tempo. Indo ao refeitório para almoçar, ele encontra as garotas do comitê de moralidade, que o convidam para almoçar com elas. Ele imediatamente sabe que algo está errado, mas tenta ser educado sobre isso. É quando Rin pergunta se ele gostaria de se juntar ao comitê, já que ela vai se formar em breve e precisa de novos membros competentes, além do fato de que precisam de mais homens. O garoto tenta recusar gentilmente, mas Rin pede para ele considerar, pois precisaram dele quando ela se formar. Depois disso, ele rejeita o gesto de Yu Yu de segurar suas mãos. As outras garotas já estão colocando um preço na cabeça dele, e ele mal consegue escapar. Quando ele se encosta em um dos corredores para recuperar o fôlego, Aika o encontra e arruma seu cabelo, que estava bagunçado. Mas só depois de terminar, ela percebe o ato íntimo que estavam fazendo. Wataru tenta aliviar a situação, pedindo para lhe dar dinheiro por isso, mas ela se irrita e sai correndo. Durante a cerimônia de férias de verão, os alunos são lembrados de que alguns devem ajudar com a visita guiada na primeira semana de agosto. De volta às aulas, ninguém se oferece, então o professor pede aos que não têm atividades de clube para participar de um torneio de pedra, papel, tesoura para escolher os ajudantes. O protagonista realmente não quer participar. Então, assim que vence, ele volta para o seu assento, percebendo tarde demais que a outra vencedora era a Aika. Para piorar sua má sorte, Sasaki se oferece, trocando de lugar com o garoto que perdeu para ficar perto da garota. Ki tenta obter uma reação do garoto sobre isso, mas ele permanece apático. Depois das aulas, a garota de cabelo rosa e sua amiga vão a uma cafeteria, e elas discutem sobre a sobremesa o pouco tempo que tem durante o verão. Com Ki determinada a passar o festival de verão com sua amiga, ela pergunta se poderiam convidar mais alguém e rapidamente propõe Wataru, surpreendendo e envergonhando a outra garota. Algum tempo depois, na livraria, o protagonista vê um garotinho sendo incomodado por alguns estudantes do ensino médio e decide intervir, fazendo os meninos mais velhos irem embora. Ele fica surpreso ao saber que o nome do garoto é Sasaki Koda, mas depois de se certificar de que ele não é parente de seu colega de classe, ele ajuda o menino. Então, a irmã mais velha de Koda vem buscá-lo, uma charmosa e madura estudante universitária. Eles conversam por um tempo quando a garota tem a oportunidade de elogiá-lo. De volta em casa na manhã seguinte, Wataru continua radiante por causa do incidente. Ki acorda e durante o café da manhã oferece a ele participar do conselho estudantil se não for entrar no comitê de moralidade, já que ele tem habilidades administrativas bastante úteis. Além disso, ela não tem desejo de deixar as coisas para alguém como Marika. Alguns dias depois, a irmã de Koda volta à loja, pois mora perto e queria lhe dar um presente por ter ajudado o irmão dela. A menina explica que ela frequenta uma escola só de meninas que é bastante clichêfada, nada como a escola dele, que tem aquele clima de campus. Eles conversam por bastante tempo e ela o agradece novamente, pois graças a ele, o irmão dela está na rua brincando, e além disso, ela não teve muita chance de conversar com um homem. Então ele a ajudou com isso também. Quando um cliente entra na loja, ela se apressa para sair, mas pergunta se poderia voltar novamente, recebendo um animado aceno do garoto. Uma vez sozinho, ele abre o presente que ela achava ser um lenço, e ele não estava errado. Mas este tem um padrão de golfinho fofo, fazendo-o acreditar que a garota o vê como infantil. Alguns dias depois, a garota passa na loja para conversar e o Wataru consegue ver uma pulseira de concha fofa que ela tem. Ele então se lembra de que o aniversário de Aika será em breve, então ele pergunta pela loja onde ela comprou, e vendo a menina tão animada com isso, acaba a convidando. Agora eles estão juntos na praia. Ao chegar, a menina parece desconfortável e explica pra ele que geralmente usa roupas de crianças pequenas, então estar em um vestido que a faz parecer uma jovem a deixa desconfortável. No entanto, como ela não trouxe nenhuma roupa pra trocar, decidem continuar assim. Enquanto isso, Aika, Eri e Ki decidem ir à praia e param na casa do Wataru para convidá-lo, mas quando ele não atende, elas simplesmente pensam que ele está trabalhando e vão sozinhas mesmo. De volta com Wataru, ele e a irmã do Koda, Fuka, decidem ir à loja, mas como ela está usando o salto, apoia-se nele para suporte e é muito carinhosa, pressionando acidentalmente seus peitos nele quando tenta segurar seu braço.
No geral, eles chegam com segurança à loja, que também oferece o serviço de ensinar a fazer bijuterias. Então agora ele tem que escolher os materiais. Um proprietário da loja se aproxima deles e oferece ajuda com as diferentes conchas e pedras, notando que ele está tentando fazer um presente para uma garota. Fuka pergunta se a garota é sua namorada, mas ele explica que ela é apenas sua paixão, e como ele ainda não tem uma ideia clara sobre o que fazer, eles passeiam um pouco mais pelos materiais. Ela escolhe uma concha rosa para um colar, e embora ele considere a cor, ele não acha que ficará perfeita para a garota. Enquanto explica para a garota, ele percebe que dar um presente a ela pode ser mais para sua própria satisfação do que para a dela, mas a garota menciona que qualquer pessoa gostaria de receber um presente. Então, ele chega à conclusão de que poder dar algo para Aika, mesmo que ela não goste, já é bom o suficiente. Enquanto isso, para as meninas, o dia passa normalmente enquanto brincam com Eri e Ki, a leva para o mar. No entanto, a garota de cabelo rosa se sente culpada por trazer sua amiga, pois é um dia perfeito para o treino do clube dela. No entanto, elas avistam a loja em que o Wataru está e decidem entrar, esperando fazer uma lembrança do dia para as três. De volta à loja, Fuka explica ao Wataru quando ele vê uma foto dela na parede da loja, que ela está na terceira série do ensino médio. Ela apenas se desenvolveu rapidamente. Então, o dono da loja volta com uma concha cinza com manchas azuis que atende ao pedido do garoto, mas ele precisa moldá-la pois está bruta. Enquanto ele corta, a garota pergunta por que, se ele desistiu de sua paixão, ainda consegue fazer todas essas coisas por ela. Ele sorri e explica que talvez, sem sua paixão, ele não teria amadurecido na pessoa que é hoje. Então não é uma perda total. No entanto, ele tenta incentivá-la a buscar o amor, mas a garota tem vergonha disso. Mais tarde, as meninas entram na loja, mas o tempo de produção já acabou. No entanto, são convidadas a dar uma olhada nas joias. Chateada por não conseguir nada, Eri se vira e vê uma foto de Wataru e Fuka na parede. Mais tarde, elas se sentam para comer um sorvete e Aika vê o Wataru de costas, mas depois de ser distraída pela irmã mais nova, ela acha que está imaginando coisas e menciona isso para Ki, que não acha que seja possível. Ainda assim, ela a provoca dizendo que ele pode estar em um encontro, mas as duas são interrompidas por Eri derramando sorvete em si mesma. Voltando com o protagonista, eles estão voltando antes de terminar um presente porque Fuka tem um toque de recolher, mas ele promete a ela que eles voltarão, e naquele dia ele lhe dará um presente. Já na viagem, ela pergunta preocupada se também se apaixonará quando se tornar uma estudante do ensino médio, mas ele ri dizendo que ela não terá tantos problemas com isso como ele teve. Ela começa a adormecer e o Wataru recebe uma mensagem de texto de Ki, que é uma foto de Aika em uma sauna, zombando dele por estar perdendo isso. Alguns dias depois no trabalho, Wataru pergunta ao proprietário o que ele fará quando tiver que sair, e o homem explica que já colocou o cartaz de contratação, então ele precisa ser uma boa influência para o novo funcionário. Quando o homem vai para os fundos da loja, uma menina pequena entra perguntando pelo emprego. Acontece que é Ichinozi-mina, uma das colegas de classe dele. O dono fica muito animado ao saber que é ela, pois ela é uma frequentadora habitual da loja, então a contrata sem nem olhar o currículo dela. Ele a leva para os fundos com a esposa para explicar sobre o trabalho, mas enquanto escuta, o protagonista ouve a mulher dizendo que cortará a franja dela, já que cobre a maior parte do rosto. Um pouco em pânico com isso, ele interrompe e pergunta à garota o que ela faz com o cabelo quando lê, e a garota rapidamente pega 2 prendedores para segurá-lo, aliviando a mulher por enquanto. No dia seguinte, ele chega para ensiná-la o que fazer, mas fica bastante abalado com as respostas lentas e curtas dela. No entanto, ele tenta orientá-la durante o trabalho e a deixa arrumando as coisas enquanto lida com os clientes e trabalhos mais difíceis. Acidentalmente, ele a deixa no caixa, julgando mal um cliente, achando que ele está apenas dando uma olhada. Infelizmente, assim que ele se vira, o cliente tem 2 livros no balcão e está reclamando sobre a loja não ter um livro específico, o que deixa a mina tremendo. O protagonista rapidamente resolve a situação, mas agora a menina está chorando, então ele a leva para os fundos com a esposa do dono. Durante o dia, ele começa a se perguntar se a menina ficará bem quando ele sair, então ele se aproxima do dono para comentar com ele. O homem está triste com isso, enquanto o Wataru lembra-lhe que sua esposa não ficaria feliz se ele fizesse as coisas para as quais contrataram uma garota, então ela precisa aprender a fazê-las sozinha ou precisa encontrar outro emprego. Ele vai falar com ela, explicando que, embora não exista uma maneira certa de responder a um cliente, existe uma errada, e ela precisa encontrar formas de evitar clientes problemáticos como o primeiro. No entanto, ele acaba falando demais, e diz a ela que se ela não consegue lidar com as pessoas, é melhor simplesmente pedir demissão. Isso leva a garota ao limite, e ela pede para ele não demiti-la, pois quer fazer isso funcionar. Ela fica tão afetada que acaba se curvando e chorando, o que faz o rapaz entrar em pânico e lembrar a ela que ele é apenas outro funcionário. Ele acaba permitindo que ela fique, e nesse momento o dono interrompe para saber o que está acontecendo. Ele fica feliz com a notícia e os deixa sair mais cedo. De volta em casa, o telefone dele é bombardeado com mensagens de um grupo de chat, todos reclamando que ele está abandonando-os pelo trabalho. Enquanto isso, Aika e Chi estão em um chat de vídeo falando sobre o que deveriam fazer com a última folga que tem. A garota de cabelo rosa aponta que sua amiga ainda tem mais trabalho, então elas irão também quando ela terminar. Nesse momento, o Wataru manda mensagem dizendo que saiu do trabalho e entra no vídeo. Felizmente para ela, Aika tem tempo suficiente para desligar a câmera, pois estava passando loção após o banho. O garoto se abre com elas e explica que precisa de seus conselhos. Ele explica a situação com Mina sem mencionar nomes. E embora no início o repreendam, a garota de cabelo rosa explica que ele estava fazendo o melhor para ajudá-la como seu superior. Então a culpa é 50-50. Aproveitando a oportunidade, Chi os deixa sozinhos na chamada. Eles conversam de forma constrangedora por um momento. E antes de encerrar a chamada, ela o anima mais uma vez, mas ele desliga primeiro, irritando a garota.
No dia seguinte, Mina aparece com mais determinação do que nunca, forçando-se a falar e até a lidar com os clientes sozinha. Wataru elogia sua surpresa, e ela explica que assistiu a alguns vídeos sobre como lidar com clientes para melhorar. No intervalo, ele decide perguntar por que ela estava tão ansiosa para conseguir um emprego, e ela explica que quer ser independente de seu irmão mais velho, um dos membros do comitê de moralidade. Ela o ama e gostava de ler seus livros enquanto se apoiava nele, mas desde que ele trouxe uma garota para casa, seu tempo com ele ficou escasso, até que um dia ela o surpreendeu, ele e a garota Yuri, se beijando. Embora Wataru não quisesse se envolver em nenhum drama, agora ele está na ponta da cadeira com a história. Ele entende isso agora sobre a menina. Enfrentar o irmão mais velho é difícil, então ela quer ser independente. Seja qual for o caso, ele a incentiva a trabalhar duro, e eles voltam ao trabalho, e ele fica muito surpreso com o quanto ela melhorou em um dia. A única coisa que falta é ela lidar com os clientes com calma. Ao dizer acidentalmente essa última parte em voz alta, a menina olha pra ele preocupada e Fuka entra na loja. Ele os apresenta e aproveita a chance para reuni-los por causa do amor deles por livros. Assim Mina pode praticar ser comunicativa com alguém, já que a garota mais nova era muito falante. Ele sai e depois de um tempo volta. Embora esteja feliz por ver a garota falar, ele está preocupado que com a falta de clientes, ela nunca aprenderá a lidar com um, então decide fazer uma pequena encenação para ajudar a garota, onde ele e Fuka fingem ser clientes problemáticos com gostos excêntricos. No geral, a menina lida bem, mas quando a questão de Wataru sair é mencionada, ela parece bastante chateada, decidindo ir organizar as prateleiras. Enquanto volta para casa, o garoto se pergunta por que ela ficou chateada, percebendo que depois que ele sair, voltará a ser um estranho para ela. Ao chegar em casa, Aika manda uma mensagem para saber como as coisas foram, e Chie sai do quarto exigindo que ele faça café para ela. Ele está tão distraído pensando em Mina que coloca sal na bebida em vez de açúcar. Então ele percebe. Aika tem mandado mensagens pra ele querendo saber como foram as coisas com a garota do trabalho. Então, talvez se a garota tivesse alguém cuidando das coisas dela, basicamente estando por perto, ela poderia ajudar com a timidez dela. Então, no dia seguinte no trabalho, ele a ajuda tanto quanto pode, ensinando-a e ajudando-a a praticar falar com os clientes. Em certo momento, Mina vê um livro sobre ovos e se lembra do dia em que seu irmão trouxe Yuri e como a garota tomou conta de tudo que era dela. Após o trabalho, eles são surpreendidos pelo irmão da menina, que tem procurado por ela em todos os lugares. Ele pede para Wataru deixá-los a sós, mas a garota se agarra a ele, e ele não tem escolha a não ser intervir. Então eles caminham até uma cafeteria. Eles se sentam e o irmão gorducho de Mina pede desculpas por negligenciar ela desde que conseguiu uma namorada, mas ele quer que ela saiba que Yuri é uma boa pessoa, e por isso ele também a convidou. A outra garota se senta ao lado do namorado e pede desculpas por invadir o território dela. No entanto, ambos começam a dizer à garota mais nova que ela é muito jovem para um trabalho, então o protagonista tem que detê-los e pedir que realmente ouçam o que a garota tem a dizer. Eles argumentam que tudo é para o bem dela, mas ele os repreende e diz que uma irmã mais nova querer se separar do irmão mais velho é natural, e que, mesmo que queiram decidir o futuro dela, deveriam pelo menos esperar até que ela mesma possa expressar isso. Ele consegue comprar algum tempo pra ela e ela pergunta por que ele não a repreendeu, então ele explica que isso era uma questão particular. Ele é apenas seu superior durante o horário de trabalho e, pelo que é bom, ele não permitiria que simplesmente a levassem após todo o progresso que ela fez. Ela não diz nada, mas começa a chorar, preocupando o rapaz. Os preparativos para a visita começam e Sasaki rapidamente encontra seu caminho até Aika, sentando-se ao lado dela e olhando pra ela o tempo todo. Alguns dias depois, o Wataru chega ao trabalho e Mina tinha cortado a franja, deixando o rosto à mostra, algo que ele já tinha lhe dito uma vez. Mais tarde, Fuka chega, animada para falar sobre uma recomendação de livro da garota. Ele a repreende levemente, mas tira a etiqueta de treinamento de seu avental, tornando-a uma funcionária oficial. Fuka vai visitar a loja mais uma vez, e ela e Mina falam apaixonadamente sobre livros, já que a primeira trouxe para ela uma cópia de um livro que a garota estava procurando. Wataru fica feliz em tê-las por perto, mas não pode negar que uma delas parece mais velha do que é e a outra parece mais jovem, o que o deixa um pouco tontos. Em seguida, o chat em grupo flui com uma foto do início das preparações, e que lhe manda uma mensagem pedindo ajuda. Quando ele chega em casa, ela pede uma bebida como de costume e explica que com a turnê as coisas estão apertadas, e o departamento de rim precisa de ajuda. Além disso, ela tem chorado pra ela sobre ter sido rejeitada por ele, então ele deve isso a ela de alguma forma. Estando junto à sua cidra, ele acaba ligando para a garota e oferecendo sua ajuda. Ela tenta recusar, mas ele insiste, dizendo que quer vê-la em um nível pessoal, ao que ela finalmente concorda. Eles se encontram no portão da escola e ela o agradece por ajudar, embora as coisas estejam um pouco estranhas por causa do incidente com a Yu. No entanto, como a comissão é majoritariamente feminina e eles precisam de ajuda para trabalhos pesados, ela não tem outra opção a não ser pedir a ele. Além disso, ela tem fé de que tudo dará certo porque é ele. Enquanto passam por uma sala de aula, vem a estratégia que a escola usaria, já que os alunos mais bonitos trabalharão como representantes que acompanharão os alunos do ensino fundamental que participam do tour. Isso foi feito na esperança de criar um certo senso de admiração nos mais jovens para atraí-los para a escola. Wataru vê Aika e Sasaki, percebendo que eles fazem um bom casal, mas então o garoto o vê. Não querendo problemas ou chamar atenção, ele anda rápido, se afastando do local. Eles chegam ao escritório do comitê, e o irmão de Mina imediatamente o agradece, pois agora sua irmã fala e ri mais. Mas o garoto prefere apenas terminar o trabalho que tem a fazer. Enquanto isso, Sasaki pergunta se Aika gostaria de ver um de seus treinos, já que ele está no time de futebol, mas ela precisa cuidar de sua irmã, então recusa.
Ela começa a se lembrar de que no ensino fundamental, a pressão de sempre cuidar de Airi era muita, então ela ficava mais sozinha, já que seus colegas de classe acabavam parando de chamá-la para se divertir. Mas quando o Wataru teve seu incidente e ela o ajudou, ela não fez isso por ser gentil, mas porque via seu próprio desespero nele. No dia seguinte, ele foi confessar seus sentimentos e desde então ele estava sempre ao lado dela, fazendo as pessoas notarem ela mais, até uma semana antes dos exames de admissão, quando ele desapareceu, e ela mais tarde perceberia que foi para estudar para poder entrar na mesma escola que ela. Com o tempo, mais e mais pessoas se aproximaram dela, mas ele se afastou. De repente, ela ouve a voz de Wataru, mas é apenas Sasaki. Ainda assim, ela corre pela escola procurando o protagonista. Quando ela não o encontra, Sasaki a encontra e pergunta se ela tem pensado sobre o prota todo esse tempo. Mas antes que ele pudesse elaborar, a irmãzinha dele o chama, e Aika decide ir para casa. Lá, ela percebe que sente falta dele, mas seus sentimentos são confusos, e então vê o prota e tenta correr atrás dele, correndo por toda a escola tentando encontrá-lo, até que tropeça nele, e eles acabam caindo. Wataru começa a se alongar e ele explica que tem feito trabalho braçal, mas a garota o interrompe dizendo que o viu. Isso o deixa ansioso, já que ela não tinha notado ele antes, mas a garota o surpreende ainda mais ao se aproximar e dizer que ele cheira a suor. O menino entra em uma espiral de ansiedade e pergunta se algo bom aconteceu, já que ela não se aproximaria assim. Quando ele pergunta por que ela estava correndo, ela responde que estava correndo porque o viu. Ela diz que é triste que não se vejam há um tempo e agora se encontram assim, mas ele explica que não teve tempo. Eles falam brevemente sobre o incidente com Mina e ele fica um pouco chateado por ela não perguntar mais. No entanto, ele tenta fazer uma conversa leve, apontando para o bronzeado dela, então ele fala sobre a foto que Killy enviou, e ela quer o telefone dele para apagá-la. Quando ela tenta pegar, ele segura sua mão para impedi-la, e ela esbarra na camisa dele. Antes que algo mais pudesse acontecer, Ki os interrompe enquanto sai do treino, e Aika se joga sobre ela. Os três se sentam para tomar uma bebida, e o Wataru quase revela que ele também foi à praia. As garotas pedem para ele sentar e perguntam por que ele está na escola. Nervoso, ele explica que está apenas fazendo um favor e explica a tática da escola com os alunos atraentes, o que leva Ki a perguntar se ele preferiria ser ele e a menina de cabelo rosa ajudando em vez de Sasaki. Aika parece muito interessada, mas ele consegue mudar de assunto. No final, eles falam sobre o que estão fazendo no momento. Em um momento de coragem, Aika convida os dois para saírem após a visita guiada, mas o rapaz não tem certeza se poderia, pois teria que limpar também, mas as duas meninas estão dispostas a esperar. O dia da visita chega e tudo parece estar indo bem. O presidente do conselho estudantil encantou a todos com sua gentileza e boa aparência, então agora é a vez dos guias. Sasaki e Aika estão encarregados de um pequeno grupo no qual, casualmente, Fuka está presente. Algumas das meninas perguntam se eles estão namorando, mas a garota de cabelo rosa responde gentilmente a pergunta dizendo que eles são apenas colegas de classe e que não responderão a mais perguntas pessoais. O passeio continua tranquilamente, até que enquanto passam pelo campo de futebol, vem um grupo de meninos intimidando Rina. Parece que ela e a sua companheira não conseguem realmente controlar os meninos, então a garota de cabelo rosa intervém, protegendo a menina e repreendendo friamente os meninos, dizendo que não precisam de pessoas como eles na escola. Depois disso, eles continuam o passeio, e ao final, o grupo de meninos se aproxima para pedir desculpas por suas ações. Então, Fuka vê o Wataru e corre atrás dele, deixando o menino em pânico. As amigas dela imediatamente participam, perguntando se ele é o menino que ensinou um pouco de bom senso à sua amiga, mas ela menciona que eles já têm um relacionamento profundo e saíram juntos, então não precisam pedir que ele cuide dela. Embora seja tarde demais para corrigir como suas palavras soaram, ela tenta consertar e leva suas amigas com ela. Estranhamente, Aika parece calma demais e assustada, então Sasaki deixa seu amigo sozinho com a garota assustadora. Ele tenta falar, mas a garota rapidamente o arrasta para ver Ki, que bate nele sem parar, e depois de um pequeno grito sobre a foto, ele acaba cedendo e contando tudo a eles. A garota pede novamente o telefone dele, mas ele se recusa, então ela aceita sob a condição de que ele também passe tempo com elas. Ele não dá importância a isso, mas depois que a garota repete, ele aceita e eles trocam algumas mensagens sobre ir. Depois de resolver isso, eles vão para casa de Aika para que Airi não fique sozinha. Ki a chama e diz para ela ser cautelosa com a maneira como aborda o Wataru se não quiser que o garoto fuja novamente. É um dia de trabalho normal para Wataru e Mina quando começa a chover e eles precisam levar os livros para dentro. No meio da chuva forte, o garoto vê Aika, que veio vê-lo, ele a apressa para dentro da loja e a garota tímida oferece-lhe uma toalha. Então, começam a conversar levemente e ela pergunta se ele vai deixar o emprego, ao que ele responde que sim, quando as aulas começarem novamente, o que parece incomodar Mina. No entanto, no meio da conversa deles, Fuka entra na loja e imediatamente vai cumprimentar a garota de cabelo rosa. A menina mais velha tenta secá-la, mas Mina a leva para o quarto dos fundos para ficar bem seca. Aika parece chateada por a menina estar lá e pergunta se ele deveria realmente sair, já que parece próximo das duas garotas. Ela tenta sair chateada, mas tropeça em alguns livros e cai, sendo amparada pelo garoto antes que sua cabeça atinja o chão. Nesse momento, as duas outras garotas abrem a porta, mas fecham rapidamente antes de fazerem qualquer coisa. Ambos se levantam sem olhar um para o outro. A garota menciona que eles vão se encontrar na casa dela, mas o garoto achou que ela cancelaria, já que ela havia deixado claro que não queria alguém como ele perto da irmã dela. No entanto, ela mantém o convite e menciona que queria que ele fosse como a irmã mais velha da Airi, mas rapidamente fica envergonhada pela implicação de suas palavras.
Então as meninas abrem a porta e a fecham novamente, sentindo que estão entrando em algo privado. O dia finalmente chega, mas o Wataru não consegue bater a porta, então Kei se esgueira atrás dele e faz isso ela mesma. Ele é rapidamente apresentado a Airi, que imediatamente o chama pelo sobrenome, já que é mais fácil para uma criança de 5 anos, e o toma como seu brinquedo pessoal. A pequena faz dele um cavalo, cavalgando-o pela casa, então Aika pega e Kei menciona que gosta dele. O garoto não tem certeza sobre isso, mas não pode discutir muito quando a garotinha o agarra em um abraço. Durante uma pausa rápida para beber algo, a garota de cabelo rosa menciona que Airi não é tão mimada com todos, e ver o Wataru esgotado a deixa um pouco culpada. Mas ele menciona que ela queria que ele fosse o irmão mais velho da menina, então foi ok. Isso a deixa livre e curiosa para provocá-los de forma brincalhona, ao mencionar para a menina que ela poderia ter um irmão mais velho, o que desencadeia uma nova obsessão na garota. No entanto, ela esclarece para sua amiga que só quis dizer como um homem mais velho para brincar, fazendo a garota dar-lhe um soco, envergonhada. Enquanto isso, Airi pergunta se o Wataru está melhor, e após receber confirmação, ela o aborda novamente. Quando a noite começa a cair, a mãe de Aika vem à casa e é apresentada ao menino. Ela menciona que ouviu histórias sobre ele pela filha, mas a garota a interrompe antes que ela diga algo embaraçoso, então ela vai escoltar suas amigas. A mulher acena da porta, dizendo que queria conversar com o rapaz, mas sua filha a tranquiliza, dizendo que da próxima vez ela pode encher o rapaz de esperança de ser convidado novamente. Enquanto caminham pelas ruas, ele menciona o quanto Airi se parece com a mãe e diz que elas são bonitas, então a garota o repreende. Depois ele se lembra e pergunta o que a mãe dele quis dizer, e Kei aproveita para deixá-los a sós. Wataru tenta sair também, mas ela insiste em acompanhá-lo um pouco mais. Enquanto caminham pelo parque, ela menciona que a escola tem sido divertida, mas que não tem sido natural, já que não se sentia assim antes. Ele pede desculpas, achando que foi culpa dele, mas ela explica que mesmo antes dele, não conseguia ter esse tipo de habilidades sociais. Ela estava muito focada nos problemas familiares, mas depois de entrar no ensino médio, todos a conheciam por causa dele e sua vida era leve. Ainda assim, da última vez ela sentiu que algo estava faltando, e era ele. Ele tenta explicar que pode estragar tudo se se juntar a todos como ela quer, mas ela o interrompe e diz que isso não vai acontecer, porque ele está onde ela pertence, se inclinando para ele. Naquele momento, fogos de artifício rugem no céu, e ela o abraça com medo. Ela segura um pouco mais e pede desculpas, pois não lida bem com barulhos altos. Ele a chama pelo sobrenome, e ela pergunta tristemente se ele nunca mais vai chamá-la pelo nome, mas rapidamente recua, envergonhada. Ainda assim, ela diz que quer que ele fale com ela como antes porque não consegue se divertir se ele não estiver lá. Eles começam a caminhar novamente em um silêncio constrangedor. O Wataru quer segurar a mão dela, mas não se atreve. Em troca, ela agarra o dedo dele, permitindo que o garoto se sinta seguro o suficiente para segurar a mão dela inteira. No final, ele a leva de volta para casa, já que já é tarde e apenas como uma desculpa para continuar de mãos dadas. Quando as aulas começam novamente, Kei continua pedindo favores. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, Aika está esperando por ele na porta da escola. Ela diz olá, mas quando ele não a chama pelo nome, ela se aproxima para ajustar a gravata dele, também mirando no cabelo dele, mas ele a impede. Enquanto caminham, ele tenta puxar conversa, perguntando se ela cortou o cabelo, mas como não é o caso, eles acabam apenas rindo disso. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.